Bem-vindo mais uma vez ao curso Desenvolvimento Criativo na Unreal Engine, curso voltado para o aprendizado dos recursos audiovisuais da Unreal. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou instrutor parceiro autorizado pela Epic Games e na aula de hoje vamos conferir os principais recursos do método de iluminação Lumen, solução da Unreal para iluminação global e reflexos em tempo real, oferecendo resultados semelhantes ao Ray Tracing. Sem mais delongas, vamos começar. Então, cabe aqui uma breve explicação sobre a importância de se ter um hardware adequado para a ativação desse recurso. O Lumen é o principal sistema de iluminação global em tempo real da Unreal, e ele funciona em dois modos, via software e via hardware. Se você tem uma placa de vídeo como a GTX 1080 ou uma AMD RX 5700, o Lumen vai funcionar usando apenas cálculos de tela e estruturas simplificadas, como o Distance Field. Isso já entrega bons resultados, mas com algumas limitações em reflexos e estabilidade. Agora, se você usa uma GPU com suporte a Ray Tracing por hardware, como qualquer uma RTX da NVIDIA ou RX 6000 da AMD, o Lumen pode ativar os reflexos de iluminação mais realista, com múltiplos bounce, transparências corretas e uma qualidade muito maior, tudo em tempo real. Então eu ressalto isso agora porque é importante que você faça investimentos com relação à continuidade do curso e até para que você consiga apresentar um bom trabalho e ter um bom portfólio usando a Unreal para produção audiovisual. Então é importante eu fazer essa divisão. Eu acho que muitas coisas aqui que você vai ver pode ficar um pouco diferente dependendo do hardware que você possui em sua máquina, mas a partir da GTX 1080 da NVIDIA ou da RX 5700, o Lumen de software ele pode ser ativado, só que você migrando para uma RTX, a partir de uma RX 6000 da AMD, você consegue também ativar o Ray Tracing de hardware e como o Lumen ele deriva do Ray Tracing, há muitos recursos visuais e a renderização vai ficar bem mais robusta. Bom, então segundo aqui a documentação da Unreal, o Lumen é o sistema completamente dinâmico de iluminação global e reflexo, projetado para a próxima geração de consoles, e ele também é o sistema padrão de iluminação global e reflexos da Engine. Ele renderiza interreflexão difusa com infinitos bouncings, depois a gente vai falar sobre esses bouncings, e reflexões indiretas especulares em ambientes grandes e de escalas que variam de milímetros a quilômetros. Pulando aqui para a parte prática, quais são os elementos que compõem aqui o Lumen, como a gente confere se ele está ativado no nosso projeto. Eu fiz aqui com base nos props lá do asset que baixamos nas primeiras aulas, aquele asset de mina. Eu fiz essa estrutura aqui, bloqueei ela e a gente vai usar ela aqui como experimento para a aplicação do nosso Lumen, para a gente ver tanto em ambiente externo quanto em ambiente interno, ok? Para conferirmos se o Lumen está ativado, a gente vem aqui em Edit, Project Settings, e aí filtramos aqui por Global Illumination, Dynamic Global Illumination Method, e aqui a gente tem, por definição, o Lumen, porque esse projeto aqui que eu abri a partir de um template da Engine, template de audiovisual, ele já vem com o Lumen habilitado. Mas caso você esteja com um projeto de jogos, então são outras medidas aí para você ativar o Lumen e todos os recursos que ele demanda. Então aqui a gente vê que esse é um Dynamic Global Illumination, existem outros, né? Existe o Screen Space e um também variando de plugins e a opção da gente não ter iluminação global. Caso a gente queira fazer iluminação por bake, a gente pode escolher essa opção aqui. Então vamos se ater aqui a aula para o Lumen mesmo. E além disso, essa definição que a gente tem no Project Settings, ela serve para a criação de novos mapas. Todos os novos levels que a gente for criando, então ela vai respeitar o que está aqui no Project Settings como definição. Mas a gente pode também mudar, né? A gente pode vir aqui, Windows, Place Actors, e podemos trazer também um Post-Process Volume. Jogamos aqui na cena. E aqui também a gente tem parâmetros de
Global Illumination. Que caso a gente queira fazer uma variação para uma cena específica, a gente consegue também. Para termos um maior aproveitamento do Lumen, é interessante que os props eles sejam Nanite, que é o novo método de renderização de objetos, possibilitando a renderização de objetos com alta densidade de polígonos, o Nanite. E ele também performa muito bem com o Virtual Shadow Mappings. Então vamos conferir aqui se esses objetos eles são Nanite. Você clica com o botão direito lá na pasta e vê aqui o Nanite dele está ativo. Então, ok, os nossos objetos aqui, eles por definição já estão entrando no nosso projeto como Nanite. E agora vamos conferir o Virtual Shadow Maps. Aqui no Project Settings, a gente digita aqui o nome já para filtrar e ver qual é o Shadow Maps método. E aqui está o Virtual Shadow Maps. Então, beleza, está tudo ativado. Ele vai funcionar da melhor forma possível. O Nanite é a tecnologia de renderização virtual da Unreal que permite usar modelos super detalhados com milhões de polígonos sem precisar se preocupar com performance. Em vez de trabalhar com LODs manuais, o Nanite divide os objetos em milhares de pedacinhos chamados clusters. A gente consegue visualizar eles aqui nesse debug. E a cada frame, ele calcula quais clusters realmente precisam ser desenhados, dependendo da posição da câmera e da distância. Então aqui, ó. Ele faz esse cálculo em tempo real. Isso possibilita com que a gente consiga colocar diversos modelos detalhados nas nossas cenas. Rochas, pedras, esculturas. Recentemente até foligem também o Nanite consegue cobrir. E o Nanite só renderiza o que é necessário, com altíssima eficácia. Na prática, você ganha mais com a qualidade visual, menos necessidade de criar LODs e mais performance, mesmo em cenas complexas. E o interessante desse debug aqui é que conseguimos visualizar o que é Nanite, o que não é na nossa cena. Aqui o landscape ele está pintado de preto, então ele não é Nanite. E para a gente fazer o landscape especificamente em Nanite, com ele selecionado, a gente vem aqui no painel Details, filtramos por Nanite e simplesmente habilitamos o Nanite. Mandamos fazer um rebuild. Agora sim, o nosso landscape, ele também é um Nanite. Se você vem acompanhando os nossos vídeos, você já notou que o conteúdo aqui do canal vai direto ao ponto, sem firula nem enrolação. Aqui é um canal feito para quem quer de fato aprender Unreal, não só um conhecimento específico sem contexto. Também não divulgamos produtos paralelos. Com isso, peço sua ajuda para fortalecer o canal. Apenas clicando no like e se inscrevendo, você ajuda bastante o canal a crescer e espalhar o conhecimento da Unreal com cada vez mais qualidade. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, compartilha e bora voltar para a aula. Nós também conseguimos converter objetos que não entraram no projeto já com a configuração Nanite ativa na importação. Como exemplo, eu vou aqui na pasta Start Content, vou filtrar aqui Static Mesh, vou pegar aqui essa luminária, vou puxar ela, que a gente vê que ela está totalmente preta, então ela não é Nanite, ainda com o filtro aqui de cluster ativo. E aqui com ela selecionada, a gente pode apertar o Ctrl E, ela vai abrir o editor. E aqui, logo um dos primeiros parâmetros, ele tem Enable Nanite Support. Não tem mistério, só clicar e salvar. E agora ele já é um objeto Nanite. Converter qualquer objeto em Nanite ou reverter essa conversão é muito fácil também. Além daquela opção dentro do Mesh Editor, a gente tem também aqui com o botão direito em Nanite essa opção aqui para habilitar ou desabilitar o Nanite, caso nós queiramos.
Bom, então vamos falar agora sobre os tipos de iluminação aqui dentro da engine. Essencialmente a gente tem a pré-computada e a dinâmica. Vou tirar aqui do filtro. A pré-computada é a iluminação que convencionamos chamar de bake, que basicamente a gente vai cozinhar as sombras e luzes nos próprios meshes, né, com alguma interação ou não com objetos dinâmicos. A gente tinha um método antigo de fazer esse tipo de bake, que envolvia a gente colocar um volume todo na cena, configurar ele, e aí aqui em Build a gente tinha a qualidade de bake que a gente queria fazer e a gente conseguia fazer o bake de luz por aqui. Só que com as versões mais novas da engine a gente tem a possibilidade de fazer o bake baseado na GPU. Para fazer esse bake, a sua GPU ela tem que ter suporte ao Ray Trace, então no mínimo ela tem que ser um RTX. E com os recursos de Ray Trace, ele vai salvar as informações aí nos mapas de luz e sombra dos objetos. Eu não vou abordar esse tipo de iluminação aqui para o projeto, a gente vai usar a iluminação dinâmica mesmo, o que nos possibilita editar em tempo real a nossa iluminação, coisa que o Bake não deixaria. Então a gente consegue mudar aqui a iluminação global da cena. Eu estou segurando Ctrl e L e movendo só o mouse. Ele está movendo também o Directional Light da minha cena. E caso eu fizesse isso com o Baking Light, eu ia ter que fazer o bake todo de novo e tal, ia demorar. Isso é um processo um pouco moroso. E já a iluminação dinâmica não. Aí o que acontece? Antes a gente conseguia também fazer a iluminação dinâmica. Bastava você selecionar o seu prop de luz. No caso aqui eu vou no Directional Light para exemplificar. E a gente mudaria a mobilidade dele para movível. Só que isso ia ter um consumo enorme da placa de vídeo. As versões antigas da engine a gente já conseguia fazer isso. Ele não demandava e não precisava fazer o bake de luz, mas ele estaria calculando aí os fótons sempre em tempo real, que não era viável aí para qualquer experiência, principalmente para computadores mais fracos. E agora com o Lumen não, a gente consegue deixar ele na mobilidade movível, as luzes, a iluminação, e o cálculo é bem menos denso. Falando um pouco aqui dessa mobilidade, a gente tem a iluminação estática, ela é a iluminação do bake, ou seja, você coloca essa iluminação quando você sabe que não vai haver interação alguma com elementos dinâmicos e ela não vai ser renderizada em tempo real, ela não vai ser calculada em tempo real, é uma luz pré-configurada. É só uma marcação que ativamos para que a luz e sombra seja registrada aí nos objetos. A estacionária, ela vai ter algum tipo de interação com objetos dinâmicos, mas ela não pode se mover. Então, se um player, um personagem passar perto de uma luz no modo estacionário, ele vai gerar sombra, a sombra vai acompanhar, só que a luz em si, ela não pode ter nenhum tipo de dinamismo. Já a movível, sim, a movível pode ter o ciclo de dia e noite, uma luz pode ficar piscando. Então, para funcionar esses efeitos, você tem que colocar na mobilidade movível. De todo o ator de iluminação, ele vai ter essa mobilidade. Não só o de iluminação, né? Static Mesh também e alguns outros atores aí são renderizados no projeto. Dentro do campo da iluminação global, a gente, como eu tinha citado, além do Lumen, a gente tem a Screen Space. E a iluminação global Screen Space, também conhecida como SSSGI ou GI, ela é uma iluminação complementar ao bake de luz. Então ela amplia e intensifica a iluminação de determinados elementos, como objetos emissivos na cena, atuando também com as reflexões, só o que está em tela, tá? Então, se, por exemplo, eu criar um objeto emissivo aqui, aqui modelos, essa esfera aqui, eu vou fazer um material básico mesmo, só para demonstrar. Vou colocar um vector 3. Não se preocupe, eu estou fazendo um pouco rápido aqui, mas no futuro do curso a gente vai ver isso com mais calma. Vou botar aqui um emissivo. Vamos fazer uma multiplicação, sei lá, por 10. Melhor. Para ele brilhar bem. Ok, salvar. E eu vou atribuir esse material
ao meu objeto. Vou deixar ele um pouco menor, senão ele vai brilhar muito. Vou colocar ele aqui com metade do tamanho atual. E esse emissivo aqui vai ser o material dele. Isso. O que a gente tem? Quando o objeto entra, isso aqui de emanar fótons é um objeto emissivo. É um recurso aí que veio na 5. As versões antigas da engine não faziam isso. Então, indo aqui no post-process, e para o efeito ele valer para todo o level de uma vez, se aqui o post-process ele é um volume, e caso você não queira que esse volume atue só em alguns locais, você vai aqui no Search, digita UNB, Unbound, e ele tem essa opção aqui, Infinite Extent Unbound. Marca ela, e aqui o que valer vai valer para o level todo, todas as câmeras do level. Então, eu vou aqui em Global Illumination, mudando aqui para Screen Space, a gente já vê aqui nitidamente a perda, o quanto o emissivo aqui ficou bem menos intenso do que o que estava antes. Para ajudar na demonstração do que é o Screen Space, eu vou até aqui no material e vou aumentar aqui para 80 para compensar, dar um Apply. Ele não está brilhando tanto quanto estava antes, não, mas aqui a gente já consegue ver, ó, a iluminação atuando na parte de baixo da cena. E ele é Screen Space porque se o meu objeto emissivo ele sai da tela, a tela não consegue mais captar a fonte de luz dele, os fótons eles param de ser emitidos. Então aqui a gente vê, no momento em que ele não está mais na tela, o chão não está mais brilhando. Então é aquela opção mesmo, é um complemento aí para os bakes. Posso até arrastar ele aqui para o lado também, ó. A gente vê que ele está interferindo na iluminação de alguns objetos, mas quando eu escondo ele totalmente, a iluminação dele para de existir. Os fótons e o rebatimento de luz param de existir, e isso é o que dá o nome de Screen Space, que é tudo que está no espaço da tela. Então tudo que a origem da emanação dos fótons está no espaço da tela, ele consegue calcular. Eu vou voltar aqui para 10, ele não estourar quando eu voltar para o lumen. Aqui. E agora a gente vai voltar para o lumen e vamos ver aqui a diferença. Esqueci até de salvar. Vou dar um apply. Ficou menos intenso como estava antes. E aqui não rola isso, né? Aqui, mesmo com o objeto não estando captado em algum canto da tela, os seus fótons eles permanecem emanando. Bem, quais são os atores responsáveis pela iluminação no seu level? Aqui é muito simples, a gente vai ter aqui no Place Actors também uma aba só de Lighting. Aqui a gente tem os principais atores que acabam influenciando na iluminação do nosso level. O primeiro deles é o Directional Light. Ele basicamente é o nosso Sol. Ele não tem uma fonte de luz, uma fonte de fótons específica, é como se ele tivesse vindo do infinito. E a gente tem o Point Light, que é o mais básico. Okay? Essa luz, ela vai, como você vê, ela vai funcionar independente de um objeto 3D. Então, para eu visualizar o prop dela, né, para eu visualizar a representação dela aqui no level, eu tenho que apertar a tecla G, só apertar. Eu vou visualizar tanto as luzes como outros debugs também da minha fase. Ela é representada pelo objeto. O normal é o que? É a gente pegar um objeto 3D e colocar próximo dele, pelo menos nos games, um point light. Ou um point light ou o spotlight, um rect light, que é o que eu já vou falar. Deixa eu diminuir aqui o range dela. Aqui. E como ela está muito estourada também, a gente vai diminuir a intensidade. 2. Só que esse objeto em si, ele também tem que ter um emissivo, né? Então o material dele aqui tem que favorecer aí a possibilidade de um emissivo.
Nessa luz em específica, eu não estou vendo emissivo aqui em canto nenhum. Deveria ser isso aqui. Aí no caso a gente teria que pintar à mão esse emissivo. Mas o normal é... Deixa eu ver aqui no Start Content. Se tem alguma luminária. O material da luz em si, da luminária em si, ele ser separado dos outros objetos. Para que a gente consiga ativar o emissivo nele sem comprometer aí o performance dos outros shaders. Aqui tem um emissivo, tá vendo? Então aqui optaram por ser mais performático, é um shader só, mas eu particularmente costumo quebrar para evitar aí ter muita máscara e tal. Se é só um objeto que à distância também a gente consegue trocar o material aí emissivo em algum dos LODs. Então aqui a gente tem no output emissivo qual a cor, então a gente consegue mudar essa cor também e a intensidade aí do brilho. Então aqui tá essa tonalidade, eu vou colocar uma cor azulada e o brilho eu vou aumentar aqui para 20. Vamos dar um apply e ele ficou azulado, ficou com um brilhozinho mais intenso. E aqui sim é onde eu, para complementar, coloco o point light, que faz mais sentido ser um spotlight. Então eu vou colocar a mesma tonalidade de azul. Eu posso também, para eles casarem exatamente igual, eu pegar aqui o código RGB, o Hex RGB, da tonalidade de azul que eu escolhi para o emissivo, copiei o código, vim aqui no painel de details da minha luz, Light Color, e colei o código aqui, pronto, eles vão ficar exatamente com o mesmo tom de azul. E aqui eu consigo, no Attenuation Radius, ampliar aqui. Não faz muito sentido eu ter luz aqui em cima, porque é uma luminária, é um spot, literalmente. O ideal seria que eu escolhesse esse outro tipo de iluminação aqui, o spotlight, para essa luminária. Então, eu vou deletar aqui o point, colocar o spot bem abaixo. Aqui. E light color, meus parâmetros, algumas especificações por ser spot. A gente tem a mesma tonalidade de azul. Aqui, além da intensidade, a gente tem o light color, como viu, Intensity Utilities. Ele é para testes pontuais, é o modo mais antigo de iluminação da engine. Ele é ideal para projetos simples ou testes rápidos, não vai exigir muito da iluminação que você está fazendo. Candles é ideal para luzes que estão projetando para uma só direção, como é o caso aqui do nosso spot. Então ele já vem com essa definição. Lumens é ideal para iluminações circulares, arredondadas, como aquela primeira que eu coloquei, vai apresentar um resultado melhor para aquele tipo de luz. E EV, Exposure Value, ele vincula a intensidade da luz à exposição da câmera, otimizando para cenas mais fotorrealistas, com um visual mais cinematográfico. Então esse Candelas aqui tá ok já para a demonstração. Além disso, temos também Attenuation Radius, que no caso aqui do nosso Spotlight, ele vai definir a área de atuação. Inner Cone Angle, ele vai ampliar aqui uma segunda camada de iluminação no centro. Outer Cone Angle também vai editar aqui o nosso cone de atuação. E Source Radius e Soft Source Radius. Eu gosto desses dois aqui porque eles possibilitam uma iluminação mais difusa. Então eu sempre coloco uma numeração alta aqui neles, mas com um certo cuidado, porque ele vai aumentar a área de origem da iluminação da luz. Ele vai ampliar aqui a área de fótons. Isso é legal porque, como eu disse, deixa a iluminação menos dura, mais difusa. E é interessante você ver como os objetos eles se comportam ao redor quando você vai mexendo. As sombras elas acabam
ficando mais difusa, mas se você aumentar demais, ele mata algumas sombras de props próximos. Então, cada ator, ele vai ter aí uma série de parâmetros ligados aí à sua área de atuação. Tem os próprios point lights também, eles vão ter os seus. Caso você queira criar uma iluminação muito intensa, também aqui em Advanced, você pode usar esse Use Inverse Squared Falloff. Quando você marca ele, ele tende a fazer uma multiplicação muito alta da iluminação. Ele permite com que você estoure praticamente a luz. Valores muito baixos aqui do Falloff tendem a aumentar o raio de ação dele. Então, se você quiser, por exemplo, criar uma espécie de sol dentro de uma caverna ou coisa do tipo, alguma luz muito intensa que vai disputar também o brilho com o Directional Light, você ativa esse Inverse Falloff. Quanto mais baixo os valores, mais intensa a iluminação vai ficar. Vai estourar muito a iluminação. Use com cuidado também, porque isso consome muito processamento. A gente não precisa agora. E além do spot e do point light, a gente tem um rect light. É uma luz reta para uma só direção. Você já viu aquelas iluminações mais fluorescentes? É uma iluminação interessante, mas ela também tem seus cuidados, porque quando você estica ela aqui nesse parâmetro, ela tende a, no back-end, gerar vários pontos de luz, o que não deixa ela nada performática. Então só toma cuidado aqui usando essa belezinha, mas ela é bem interessante, deixa a iluminação bem realista também. Um outro ator que vai gerar muita influência na nossa iluminação também é o Skylight. Diferente de outros atores, ele não tem um foco específico que emana fótons dele. Ele vai atuar de forma mais global na cena. Então, vou aqui no que a gente já tem para demonstrar. E ele tem esses parâmetros aqui. A gente consegue fazer uma captura em tempo real, que é a mais recomendada aqui para uso do Lumen, mas a gente também consegue fazer capturas a partir de Cubemaps. Caso você queira que a sua cena ela fique mais performática, então ele vai usar esse Cubemap, que na verdade é uma imagem HDRI. Essa aqui que eu escolhi está minúscula, mas a gente tem outros. E essa imagem, ela vai influenciar no cálculo dos shaders, dos materiais que estão na nossa cena. Você viu que quando eu escolhi essa amarelada, ficou tudo num tom mais amarelo. Se eu escolher aqui uma mais puxada aqui para um azul, essa mais escura, ele vai acabar influenciando todos os materiais da cena. Então, tudo que de valores minimamente reflexivos, envolvendo specular, roughness, metallic, acaba sofrendo influência do Skylight. E você não escolhendo aqui a partir de um Cubemap, e geralmente a gente bota esses Cubemaps mais nos jogos, para eles direcionarem aí tanto essa afetação aí na iluminação, nos reflexos também. Mas para nossa cena aqui, como estamos usando o Lumen, o ideal mesmo é ele calcular tudo com base em real time. Ele não depender de um Cubemap para fazer esses cálculos aqui da cena. Ele usar os próprios props. O Global Illumination, basicamente, ele vai atuar em toda a cena, principalmente nas sombras. Aqui, com ele no 1, por exemplo, a gente tem esse resultado, mas caso eu coloque no 3, ele vai ficar bem mais claro, vai deixar a cena bem mais clara. E a gente também consegue afetar, aqui com esse parâmetro de Light Color, todo o rebatimento de luz que está ocorrendo aqui na cena. Então, caso a gente queira que puxe mais para um azul, né? Ou mais para um alaranjado, vermelho, a gente consegue aqui também manipular aqui um pouco a tonalidade geral dos rebatimentos de iluminação. E caso a sua cena ela necessite de passagem de tempo, é interessante você colocar o Light Map como movível também,
porque aí alguns desses cálculos aí eles vão ter que ser refeitos. Então, se você tiver dia e noite, por exemplo, coisa do tipo, você pode colocar para movível, vai ficar mais interessante aí para trabalhar. Nesse aqui eu vou colocar 2, que tá ok. Temos também o HDR Backdrop. Ele insere uma imagem HDR com o ambiente e iluminação ao mesmo tempo. E é perfeito para expor produtos, para arquitetura e um realismo mais rápido que você queira na sua cena, já que ele traz o céu e iluminação global prontos em poucos passos. Então basta a gente arrastar aqui, ele coloca aqui na nossa cena essa iluminação. Ele já tem nele mesmo Skylight, já tem as propriedades de Skylight nele mesmo. Então, se você trouxer um, desativa o seu Skylight e regula a partir dele. E é interessante porque ele tem esses parâmetros aqui que eles já vão regulando a cena a partir de um HDR fixo. Temos também o Sun and Sky. Para trazer ele aqui, eu vou remover o Directional Light da minha cena, porque senão ele vai multiplicar, porque ele já vai trazer um também. Quando eu trago ele, ele vai vir muito estourado. Então, aqui, ó, na hierarquia de componentes, como eu disse, a gente já tem um Directional Light. Ele está com um valor muito alto, a gente consegue reduzir essa intensidade aqui. E o que ele faz? Ele cria tanto as condições de céu quanto a posição do Sol baseado em um dia específico. Então aqui a gente tem, deixa eu voltar aqui para cá, mês e o dia, o tempo também, Solar Time. Então a gente pode colocar aqui no mês 4, o dia 9. E em tese ele vai definir aqui a posição do Sol, e tanto aspectos solares, aspectos aí do céu, baseado nesse dia específico. E a gente consegue, a gente não vai ter aqui hora, mas a gente consegue mexer aqui na latitude dele, mudando a posição aí do Sol. Um outro elemento que acaba entrando na conta também, que ele não pertence aqui ao Lights, mas que ele acaba influenciando, de certa forma, a iluminação da nossa cena, é o Fog, Exponential Height Fog. Vou jogar aqui na cena. Aqui ele. Então eu vou colocar aqui um Fog bem intenso. 6, 2, 1. 0.3 aqui. Vê que ele já deixou a cena bem mais um glowzinho. Deixou a cena bem mais cinematográfica. A gente consegue também regular a altura dele, a área de atuação baseada na altura. Então, quanto maior, mais baixo ele vai ficar, não afetando tanto assim a parte do céu. E aqui a gente tem a densidade, a altura também do fall-off. A gente consegue também mexer no offset. Valores muito altos que eles vão chegar muito próximos. E a gente consegue adicionar uma tonalidade a mais aqui no mesmo. Tá aqui puxado para o verde um pouquinho. Vou diminuir isso aqui para 0.1. 0.2. Aqui já ficou bem. Deu um glowzinho aqui a cena. Juntando isso do fog com o Directional Light, mexendo na posição Directional Light, a gente consegue uns resultados bem interessantes. Okay? Além disso, também a gente consegue fazer com que o fog ele fique volumétrico. Aqui no Point Light, vou filtrar por volumétrico para ele gerar sombras volumétricas.
aqui. Posso aumentar aqui também a intensidade da volumetria dele. Eu vou colocar aqui 10. A gente não está vendo nenhuma diferença por agora. Mas quando eu retorno aqui para o meu Exponential High Fog, e eu vou em volumétrico e marco aqui para ele ser também um fog volumétrico, a gente consegue definir essas áreas de densidade de fog localmente. Ele perde aquele fog baseado na distância da câmera e ele vai para um fog mais volumétrico, atuando em algumas iluminações. Então essa daqui ela estava com o Volumetric Shadow bem alto, essa não. Indo aqui nela, ligando, aumentando aqui, ela gera esse glow. O próprio Directional Light também, ele tem um parâmetro chamado Light Shaft Bloom, que aumentando aqui a densidade, a gente consegue ver ele também com uma certa volumetria. Então eu vou mover aqui ele um pouco, para você ver como fica bem cinematográfica a cena. Além desses elementos que eu abordei um por um, a gente tem também esse painel aqui, o Environment Light Mixer, que é interessante. Sempre que você vai abrir um level novo, você trazer ele também. Ele vai trazer colapsado todos os elementos que eu já abordei. Você vai clicando um por um e ele vai adicionando na cena. É um painel rápido, que possibilita você fazer edições múltiplas de alguns parâmetros desses elementos que eu tinha mencionado em um local só. Então, é bem mais prático aqui também usar o Environment Light Mixer do que ir um por um aqui procurando e mexendo aqui nos parâmetros deles. Outros atores que acabam influenciando também na iluminação são os atores de reflexão. Quando vamos aqui no Quick Add e filtramos por Reflect, nós temos esses três atores aqui: Sphere Reflection, Box Reflection e o Planar Reflection. O Sphere e o Box Reflection são da mesma natureza. Eles vão ter parâmetros bem semelhantes, só a propagação deles é que vai mudar. Planar Reflection aqui é mais usado para uma maneira mais barateada de fazer espelhos e superfícies com reflexão. Não vamos ver isso agora. Então vamos nos concentrar aqui nessa aula no Sphere Reflection Capture. Ele funciona ligeiramente semelhante ao Skylight. Então, aqui no painel de Tails dele, nós também temos uma interação com o Cube Map, ou no caso aqui, o uso da própria cena para a gente capturar a reflexão. E basicamente, cada objeto do nosso cenário, ele vai ter entre os parâmetros dele o Roughness e o Metallic. Esses dois parâmetros, eles lidam diretamente com superfícies reflexivas. Eles fazem com que a gente tenha esse aspecto aí de algo com uma certa metalicidade. E também o Roughness deixa a coisa mais molhada, mais rugosa, mais ou menos reflexiva. Então esses parâmetros acabam interagindo. Junto com o Specular também, eles acabam gerando esses efeitos reflexivos. E aqui, para vermos a atuação do Sphere Reflection, antes eu tenho que dar um overview sobre como é que está acontecendo a reflexão aqui dessa cena. Nós escolhemos que a reflexão ela fosse Lumen, então aqui eu vou só confirmar no Post-Process, painel de Tails dele. O método de reflexão global default é o Lumen, a gente tinha visto no início da aula, mas caso a gente queira baratear, até porque o custo do Lumen é alto, então ele é uma reflexão aí semelhante à do Ray Trace, a gente consegue também usar outros métodos de reflexão na nossa cena. Para exemplificar isso, eu vou apertar aqui na tecla do lado da tecla Z no meu teclado, entre o Z e o Shift, é uma tecla com a barra na diagonal. Essa tecla ela é um atalho para esse objeto aqui, esse próprio, que é um calibrador de cores. Esse objeto aqui, ele vai aparecer e seguir o mouse quando a gente está usando ele. Então, além do calibrador de cores, ele tem também essas esferas com níveis de reflexão. Mas esse objeto ele também é acessível pelo conteúdo da engine. Se você for aqui em Engine Content e você digitar Calib, ele vai aparecer aqui. Então, você consegue arrastar ele para a cena. Deixar ele aqui só para a gente ver como é que funciona a reflexão. Aqui o que a gente tem? Está refletindo o que o Lumen diz para refletir, a cena toda em tempo real. Então se a gente deletar
essa esfera, não vai fazer diferença alguma, vai continuar refletindo a cena toda em tempo real. Mas, o que acontece? Se a gente for no Post-Process Reflection e a gente mudar para Screen Space, ele vai refletir só o que está exposto na tela. Então, está tudo borrado aqui, porque o campo de reflexão dele está muito limitado. Mas se a gente for se afastando, ele vai começar a aparecer o céu, vai começar a aparecer os outros próprios ao redor, os outros objetos. Então, o que está em tela, ele está conseguindo refletir. Até então, a gente não está usando o Sphere Reflection. Nenhum dos dois modos, nem o Lumen, nem o Screen Space. Então, agora eu vou aqui no Sphere Reflection, só para a gente visualizar como é a interação, eu vou mudar aqui o Source para o Cube Map. Vou escolher esse Cube Map amarelo. Até então nada mudou na cena, não teve influência alguma. Mas se eu for no Post-Process, filtrar novamente Reflection e mudar para None, nenhum método de reflexão, o que vai acontecer? Ele vai usar a reflexão do Cube Map. Não só ele, mas todos os objetos ao redor. Como o meu Sphere Reflection, ele escolheu um Cube Map que tem essa imagem aqui, baixíssima resolução, amarela. Então todos os objetos ao redor, né, acabaram puxando para esse tom amarelado. Então, caso eu mude para outro Cube Map, vou botar aqui nesse aqui. Conseguimos notar também que as próprias esferas de reflexão elas já estão refletindo a mesma imagem do Cube Map aqui, que está dentro do Sphere Reflection. E os outros objetos também acabam sendo influenciados por essa coloração. Estou explicando isso daqui caso você não tenha um computador com uma placa de vídeo robusta para você conseguir usar o Lumen. Você tem esses métodos aí mais barateados de gerar por si só as reflexões. Existe toda uma pipeline para você criar Cube Maps usando a própria cena do seu level. Não vou me aprofundar nisso agora, o curso não pede isso, mas futuramente em outros vídeos do canal eu posso acabar abordando essa pipeline aí também. Então vamos voltar aqui para o Lumen. Quando eu voltar, você vai ver que a cena vai ficar bem diferente do que está agora, a influência de cores. Ó, ficou bem mais acentuado as sombras, bem mais interessante. Vou remover aqui o Sphere Reflection. E aqui nós conseguimos notar que ele voltou a refletir a nossa cena em tempo real. E o desafio dessa semana consiste em você subir um vídeo com a sua blocagem, baseada tanto no asset da mina, que expliquei como baixar na aula 4, como no asset de material de terreno, da aula passada. Lembrando que ambos são free, e além da blocagem, mostro também no vídeo a sua própria iluminação dessa cena. Tem que ser uma cena que funcione bem tanto em ambientes internos como externos, como essa daqui, usando o conhecimento que você aprendeu nessa aula. Então é isso, ficarei no aguardo do link do seu vídeo lá no Discord. E se você não faz ideia do que eu estou falando, desafio, link de vídeo, saiba que esse vídeo é parte de um curso gratuito disponibilizado aqui no YouTube sobre Unreal, voltada para a produção audiovisual. E você tem direito a uma certificação. Basta enviar os desafios solicitados ao longo do curso. Mais detalhes no texto fixado aqui na descrição e também no finalzinho da aula 1. Então fique esperto e vamos fazer história com Unreal. Até a próxima!